Era para ser o fim de uma era. Em 2017, o mundo se despediu da Cassini, a sonda espacial que dançou por anos na sombra de Saturno. Com uma elegância inigualável, ela pintou o retrato de um gigante gasoso que, até então, não passava de um enigma indistinto para os observadores da Terra. Celebramos suas conquistas, honramos seu serviço silencioso e, finalmente, a vimos mergulhar na atmosfera de Saturno em uma despedida flamejante. Mas e se estivéssemos enganados ao pensar que era o fim? E se, naqueles últimos momentos, Cassini tivesse visto algo tão extraordinário que os dados tivessem que ser enterrados, obscurecidos, sob o pretexto de telemetria não essencial? E se essa verdade oculta só agora tivesse vindo à tona, não pelas mãos de cientistas, mas pela mente fria e analítica de uma nova IA projetada para enxergar o que os humanos não veem? A imagem final capturada por Cassini antes de sua falha não era apenas um instantâneo científico. Era uma mensagem codificada em camadas de dados aparentemente aleatórios, uma mensagem que nunca deveríamos ter encontrado. Mas agora que a encontramos, pode ser tarde demais para ignorá-la. Nas últimas semanas de sua missão, a Cassini recebeu ordens para mergulhar entre o planeta e seus anéis mais internos, uma região nunca antes explorada por qualquer espaçonave. A manobra foi ousada, perigosa e histórica. A cada passagem pela fenda, Cassini cortava uma torrente de poeira e detritos a velocidades incríveis, registrando anomalias gravitacionais e coletando amostras do ambiente magnético, tudo isso enquanto transmitia um fluxo contínuo de dados de volta à Terra. Conforme a missão se aproximava do fim, os engenheiros da NASA se preparavam para o mergulho final, uma descida terminal que enviaria Cassini para as profundezas da atmosfera de Saturno, onde o atrito e a pressão acabariam por destruí-la. Naquelas últimas horas, a espaçonave seguiu um protocolo preciso, capturando imagens de alta resolução do topo das nuvens e das faixas atmosféricas de Saturno. Uma dessas imagens, arquivada sem análise, era uma foto panorâmica do polo sul do planeta, tirada momentos antes da perda de contato. Naquele momento, não havia nada de incomum nela. Mas 27 pixels, sim, apenas 27, apresentavam uma configuração que não correspondia ao padrão atmosférico ao seu redor. Para o olho humano não eram nada. Mas, para uma inteligência artificial avançada de reconhecimento de padrões, anos depois, eles eram tudo. Avançando para os dias atuais em um laboratório discreto, longe dos olhos do público, um novo sistema de inteligência artificial quântica conhecido como EDIS estava sendo treinado com conjuntos de dados do espaço profundo para buscar anomalias estruturais, não apenas em dados visuais, mas também nas relações matemáticas subjacentes ocultas sob os pixels. Como teste, o arquivo da Cassini foi inserido no sistema com milhares de imagens, a maioria das quais já havia sido catalogada, estudada e considerada sem importância. Mas quando o EDIS analisou aquela última imagem, a última que a Cassini havia capturado, ele a identificou imediatamente. Não pelo que podia ver, mas pelo que a imagem sugeria. A região destacada, inicialmente considerada um redemoinho atmosférico, revelou uma série de distorções simétricas, diferentes de tudo o que foi produzido pela turbulência atmosférica de Saturno. Não se tratavam de artefatos ou erros de compressão. Havia estrutura. O EDIS construiu um modelo tridimensional da distorção usando dados espectrais incorporados na imagem. E o que gerou não foi uma tempestade nem um vórtice, mas uma estrutura geométrica pairando logo acima da camada de nuvens de Saturno. Algo que parecia estranhamente deliberado, como uma assinatura, ou pior, um nó de vigilância camuflado no caos de um gigante gasoso. A reconstrução feita pela IA gerou alarme na pequena equipe de cientistas que monitorava a análise. A estrutura revelada pelo EDIS não era apenas simétrica. Ela estava em conformidade com o que é conhecido na física teórica como um arranjo toidal não euclidiano, uma configuração frequentemente associada à distribuição de energia em sistemas de propulsão avançados. Em termos mais simples, essa estrutura não se comportava como nenhuma formação atmosférica conhecida, e certamente não era natural. A distorção também exibiu um eco de frequência persistente nas faixas de rádio que a Cassini vinha monitorando durante sua descida, um sinal que havia sido descartado anteriormente como ruído. Mas o EDIS detectou modulação harmônica, uma espécie de assinatura artificial, sugerindo que o objeto não era apenas passivo. Ele estava emitindo algo: comunicação,
energia, vigilância. Ninguém podia afirmar com certeza. Mas o que aterrorizou a equipe foi a constatação de que esse objeto ou estrutura estivera presente durante toda a órbita da Cassini em Saturno. No entanto, jamais disparou qualquer alarme. Talvez porque tenha sido projetado para não disparar. Talvez porque quisesse ser visto, somente quando estivéssemos prontos para compreendê-lo. Nos dias que se seguiram à descoberta, os pesquisadores começaram a revisitar antigas gravações de telemetria e de baixa frequência da descida da Cassini. Encontraram algo arrepiante. Nos últimos 19 segundos de transmissão, a Cassini captou um pulso rítmico quase indistinguível do ruído de fundo, ressoando em sincronia exata com a magnetosfera do planeta. Inicialmente foi descartado como um subproduto das interações do plasma, mas após sobrepor a forma de onda com a estrutura gerada pelo EGGS, o sinal alinhou-se perfeitamente com as dimensões espaciais da suposta estrutura. Em outras palavras, o sinal e a estrutura estavam conectados. Talvez um estivesse até mesmo alimentando o outro. Além disso, o pulso continha mudanças de fase embutidas que, quando decodificadas, produziram uma forma de onda fractal assustadoramente semelhante àquelas encontradas nos primeiros dados da Voyager perto de Júpiter. As implicações eram vastas demais para serem ignoradas. Se a imagem da Cassini realmente revelou um objeto inteligentemente projetado embutido na atmosfera de Saturno, e se esse objeto estava transmitindo sinais que ecoavam a trajetória da Voyager, então podemos estar diante de algo não restrito apenas a Saturno, mas algo observando, rastreando e talvez respondendo. Enquanto os pesquisadores analisavam os pacotes de dados finais da descida da Cassini, um quadro se destacou. Não por ser mais nítido ou mesmo mais estranho no sentido convencional, mas por não pertencer ao conjunto, um artefato visual perfeitamente alinhado que não podia ser replicado em quadros adjacentes. Inicialmente foi descartado como uma falha, um erro no software de compressão, ou uma anomalia causada pelos cinturões de radiação de Saturno. Mas quando especialistas em perícia digital analisaram a imagem em sistemas independentes, o resultado foi o mesmo. A imagem era consistente em todos os formatos, compressões e renderizações. Era como se Cassini tivesse capturado algo que durou apenas uma fração de segundo, algo que não deveria estar ali, pairando logo abaixo da camada de nuvens de Saturno. E quando a anomalia foi mapeada em relação à posição e ao ângulo da Cassini, a geometria não correspondia ao horizonte natural. Parecia deliberada, artificial. Algo estava ali, ainda que brevemente, e isso levou os cientistas a fazerem uma pergunta perturbadora. Será que a Cassini capturou algo que não queria ser visto, ou algo que estava esperando que olhássemos? Mas o olho humano tem seus limites. Foi somente quando uma equipe de analistas de dados inseriu as imagens brutas da Cassini em um modelo de IA emergente, treinado na detecção de anomalias, que o cenário começou a mudar. Literalmente, a IA não apenas aprimorou o contraste ou removeu o ruído. Ela reconheceu padrões, estruturas e simetrias que eram estatisticamente improváveis em qualquer sistema de nuvens formado naturalmente. A imagem ficou mais nítida e o que surgiu causou arrepios na sala. Um contorno hexagonal, tênue, porém inconfundível, que não correspondia a nenhuma característica geológica ou meteorológica conhecida em Saturno. Além disso, a forma não fazia parte da conhecida tempestade hexagonal no polo de Saturno. Estava em um quadrante completamente diferente, à deriva em uma camada que deveria estar desprovida de matéria sólida. A identificou a forma como consistente com uma arquitetura projetada. Essa é a frase exata que o cientista-chefe usou posteriormente em um registro de áudio vazado. Arquitetura projetada. Se isso for verdade, então a Cassini pode não ter apenas encerrado sua missão mergulhando na atmosfera de Saturno. Ela pode ter encontrado o motivo pelo qual teve que encerrá-la. O que aconteceu a seguir foi talvez o desenvolvimento mais perturbador de todos. Silêncio. Silêncio estratégico absoluto. Os dados foram extraídos de servidores públicos. As menções à anomalia final desapareceram dos relatórios oficiais. A equipe de IA que trabalhava com as imagens parou repentinamente de divulgar atualizações. Alguns pesquisadores foram realocados. Outros, segundo fontes internas, foram solicitados a assinar acordos de confidencialidade alterados. As poucas capturas de tela que circularam online foram classificadas como interpretações equivocadas ou erros de simulação. Mas os rastros digitais permaneceram.
backups, registros, sussurros vindos dos corredores das instituições de pesquisa. Por que o fechamento repentino? Se a anomalia foi um erro, por que não explicá-la em detalhes e encerrar o assunto? Mas não o fizeram. Em vez disso, cada passo dado parecia ter o objetivo de enterrar a imagem ainda mais. E se você prestar atenção, em todas as declarações posteriores há uma frase que nunca usaram: desmascarado. Essa ausência é mais eloquente do que qualquer negação. Cassini foi construída para reescrever nossa compreensão de Saturno, e nisso ela foi extremamente bem-sucedida. Mas agora, com esta imagem oculta emergindo de seu túmulo digital, nos deparamos com a possibilidade de que seu legado esteja apenas começando. Por décadas, a comunidade científica traçou uma linha divisória entre maravilhas naturais e ficção especulativa, entre astronomia e imaginação. Mas esta imagem, este quadro suspenso entre a corrupção e a divulgação de dados, obriga-nos a redesenhar essa linha. Se o que Cassini viu foi real, então os nossos modelos de Saturno, de sistemas planetários, de presença inteligente dentro do nosso próprio sistema solar, podem precisar de mais do que uma atualização. Podem precisar de uma reinicialização completa. A espaçonave que iniciou sua jornada como embaixadora da ciência pode tê-la concluído como mensageira de algo muito mais antigo e muito mais preparado do que jamais imaginamos. A missão Cassini terminou em um esplendor brilhante, mergulhando no gigante gasoso que estudou por mais de uma década. Mas o que percebemos agora é que essa não foi uma simples descida. Foi um sepultamento. Um sepultamento de informações tão delicadas, tão revolucionárias, que tiveram que ser engolidas pelo próprio planeta que observaram. A imagem enviada, o último lampejo de dados imerso em um mar de ruído, pode não ser apenas a última fotografia de Saturno. Pode ser o primeiro vislumbre de algo totalmente novo, algo que esteve escondido à vista de todos o tempo todo. E se Cassini, uma máquina de pura ciência e descoberta, tivesse sido silenciada no exato momento em que estava prestes a falar mais alto? E se aquela imagem não fosse um acidente, mas um sussurro de Saturno ou de algo que observava Saturno? E agora nos resta uma pergunta que se recusa a desaparecer. O que acabamos de ver? Seria o caos natural congelado em uma forma por acaso? Ou seria uma assinatura deixada por alguém ou algo, aguardando que nossos olhos finalmente evoluíssem o suficiente para enxergá-la? O silêncio das agências, a remoção repentina de dados, as descobertas da IAEA que nunca foram oficialmente abordadas. Tudo isso sugere uma verdade tão perturbadora que desafia os próprios limites do que acreditamos ser a exploração espacial. Se essa imagem oculta for o que pensamos que seja, então Cassini não enviou apenas dados científicos, mas também um alerta. E agora cabe a nós decidir o que fazer com ela. Então, o que você acha que Cassini viu naqueles segundos finais? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela pode ajudar a decifrar o que o mundo ainda não está pronto para admitir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever se quiser continuar descobrindo o que se esconde sob as estrelas, porque o universo está de olho em você.